Olá, muito bem-vindos, bem-vindas a mais um Innovation by Dell, uma série de vídeos que a gente está discutindo o impacto da inteligência artificial nas empresas. Estamos falando sobre impacto em educação, produtividade, uma série de assuntos super interessantes. Esse episódio a gente vai falar de inovação nas formas de trabalhar e eu estou com dois craques aqui, começando pelo Marcos Grillo, gerente de infraestrutura de TI da Motiva. Obrigado pela presença, obrigado pelo seu tempo. Obrigado a vocês pelo convite. Estou aqui também com Diego Puerta, presidente da Dell Technologies aqui no Brasil. Diego, obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo. Obrigado, prazer enorme estar sempre com você, Vitor. Valeu, e vamos lá, vamos começar então. Diego, não tem como falar de tecnologia sem mencionar impacto nas empresas, né? Seja no bastidor, na ponta, na relação direta com o cliente, nos mais variados setores. Mas hoje, quando a gente fala de IA, onde você vê o maior impacto e onde tem a maior expectativa das empresas quando aplicam essa tecnologia? Excelente ponto, e essa de fato foi quando começou todo o momento de IA, ou seja, tinha aquela corrida para entender aonde utilizar, quais as use cases que faziam mais sentido, e se listou uma série de use cases que eram os mais prováveis e favoráveis, e muitas empresas começaram o exercício nesse sentido. Mas o ponto não é uma receita que serve para todos. E o que a gente tem visto, as empresas que estão bem sucedidas na adoção de AI, ou seja, colocando AI no centro de tudo, foi aqueles que entenderam os desafios do seu negócio e aonde a AI pode gerar valor. Acho que esse tem sido o grande segredo das empresas que estão sendo bem sucedidas, ou seja, como a AI vai gerar valor no meu negócio? Se, de repente, em desenvolvimento, experiência de cliente, pode ser um case que faz sentido, mas talvez não seja a prioridade do meu negócio. Eu vou focar onde gera valor. Isso é interessantíssimo, né? Porque ao mesmo tempo que não tem uma receita de bolo, porque cada negócio é um negócio, cada setor é um setor, tem o entendimento do negócio, ou seja, tanto a TI quanto as outras lideranças precisam entender quais problemas ou desafios tem ali para serem resolvidos e entender se realmente vai ter uma geração de valor ou não. Isso é fundamental, né? Fundamental, fazendo até as palavras do Diego. No início foi essa corrida. Onde eu uso? Como que eu uso? Mas a gente sempre se apoiou em 3 pilares, né? Pessoas, processo e ferramentas. Então a gente deveria tratar realmente IA como uma ferramenta onde traz o maior valor. Onde que eu aplico ela? Pessoas e processos já existem. Agora, como que eu uso a ferramenta para criar o melhor valor? E ela só vai gerar esse valor realmente se você tiver um entendimento profundo do negócio e dessas oportunidades que podem surgir. Eu tenho acompanhado bastante a Motiva, já gravei até com o Miguel Setas, falo muito com a Cris lá, e sei que vocês têm um projeto gigante de IA no grupo como um todo, né? E vocês têm feito um processo também muito grande de letramento, inclusive com lideranças, o que eu achei super interessante. Esse letramento é parte da estratégia de extrair o máximo benefício da tecnologia? Com certeza. Se a gente entende o nosso negócio, entende o processo, como que eu uso a melhor ferramenta? Eu tenho que entender a ferramenta, não é? Então eu tenho que ter um letramento muito grande. E assim, desde o alicerce. Quando eu falo do alicerce, criar realmente recursos para que essa evolução aconteça. Então eu estou falando desde a infraestrutura. É até onde encanta o meu pessoal participar de algumas atividades e um fórum que nem a Dell. Que ele vem para cá, ele olha uma infraestrutura e traduz aquilo a algo real, que ele pode criar para que tenha recursos, tenha flexibilidade e tudo mais dentro ali daquele ambiente que vai gerar o valor para a empresa. Essa tradução para a linguagem de negócio é incrível, né? Estou fazendo um curso, Diego, de resiliência digital no IMD e um dos temas foi muito isso, de como traduzir esses temas para uma linguagem de negócio, até para ser mais palatável e realmente as lideranças comprarem a ideia e as pessoas que estão na base da pirâmide saberem extrair o benefício de fato, né? Isso é fundamental. E vocês têm feito isso muito dentro de casa, né, Diego? A Dell é um caso curioso e eu sempre gosto de ressaltar isso porque antes de vocês saírem levando a IA para o cliente, vocês internalizaram e aplicaram muito IA. Mudou o jeito de trabalhar na Dell com IA? Mudou bastante, você está correto. Eu só não diria que foi antes, foi ao mesmo tempo. Foi em conjunto. Jornada em 2 dimensões, ou seja, como eu adoto internamente e como a gente aproveita o momento gerado e se posiciona como grande player de infraestrutura que somos, porque a gente tem muito para gerar valor na ponta para o cliente. Então, assim, é uma jornada dupla, mas, como a gente já comentou, inclusive hoje, a Dell é uma empresa, apesar de multinacional, enorme, o faturamento na casa de centenas de bilhão de dólares, não deixa de ser uma startup se o fundador está no dia a dia ativo, incomodado com os desafios que a AI pode trazer para o negócio, com os riscos. E ele começou, se vai disruptar a indústria, alguém vai liderar.
e esse alguém tem que ser a gente. Então a gente iniciou uma jornada muito grande de entender o nosso negócio, o que pode ser otimizado, o que a gente vai melhorar, o que muda. Uma jornada que, assim, ela iniciou numa direção, veio evoluindo, refinando, e hoje a gente está num nível de maturidade muito grande. E ela, de fato, mudou a forma como nós trabalhamos internamente, revisando processos, como é que a gente consolida dados, se prepara para essa jornada, para ter infraestrutura correta, ter os dados sendo gerados aonde precisa, coletados, organizados, protegidos da forma necessária. Isso demandou também um processo de educação interna muito grande. Eu tenho, e a gente conversou sobre isso, a gente tem um grupo, por exemplo, no Brasil tem um grupo da nossa liderança discutindo quais são os desafios que nós como líderes vamos ter para implementar uma nova cultura de trabalho. Porque não é só melhorar o processo, tu tem que redesenhar a forma pelo qual você trabalha. E muitas vezes ela é diferente. Para ser mais efetiva, ela precisa ser diferente. E a gente não necessariamente se adapta fácil com coisas diferentes do que está sendo acostumada. Então, acho que esse é o processo de educação que a gente tem feito. Tem sido um aprendizado fantástico. E o mais interessante de tudo, o aprendizado interno me ajuda no posicionamento externo. Então, ou seja, estou sendo educado numa frente que me ajuda em duas. Nossa, é maravilhoso, mas essa adaptabilidade realmente é um dos grandes desafios, né? Quando a gente fala de mexer na cultura, na forma de trabalhar, por mais que a pessoa entenda no primeiro momento que possa trazer um benefício bastante grande, ela fica meio temerosa, mas é legal que daí entra a parte do letramento e isso acaba suprindo esses gaps, as dúvidas todas e vai mitigando esses desafios que surgem, né, Diego? Não tem muito segredo nisso. E daí o Diego trouxe toda essa questão de revisitação de processos, olhar a cultura, a forma de trabalhar, o uso dos dados de uma maneira diferente. E a gente sempre fala de IA, fala de produtividade, né? Mas afora a produtividade, onde que você vê uma aplicabilidade lá na Motiva? Porque quando a gente fala do uso de IA, é muito mais fácil imaginar como uma pessoa que está fora de uma posição de CIO, a aplicabilidade dela na saúde, no varejo, mas a gente olha para uma empresa de infraestrutura, de mobilidade urbana e que está investindo muito nisso. Onde que vocês estão olhando os maiores benefícios de IA? Então, reforçando essa camada das ferramentas, é realmente transformar agora o que a gente fazia com menor produtividade numa ferramenta estática a uma produtividade muito melhor numa IA. Sendo prático, imagina que a gente pode, por exemplo, ter uma manutenção muito mais eficaz se eu conseguir prever, ser preditivo, né? Com uma IA e conseguindo, por exemplo, manter uma infraestrutura com uma manutenção muito mais em dia. Às vezes até com uma economia, né? No meio do caminho, porque estou prevendo algo e posso gastar, né, um orçamento menor já fazendo e adiantando aquela manutenção. A gente tem acompanhado, né? Eles são um cliente nosso de longa data e o número de oportunidades são enormes. A gente tem discutido com eles. Imagina o monitoramento de uma rodovia. Quanta coisa, assim, desde previsão de manutenção por imagem, sem necessidade de ter uma pessoa vendo. A gente estava comentando antes, são quantas? Numa rodovia apenas são quase 2.000 câmeras. 2.000 câmeras numa rodovia. E a quantidade de dado que isso gera? Gera muito dado. E uma câmera, qual que é o intuito da câmera? Monitorar. Monitorar, eu preciso que alguém veja aquilo ali, tome uma ação. Como que uma pessoa consegue monitorar 2.000 imagens? Ou um grupo de pessoas? É humanamente impossível, né? Humanamente impossível. E, ou seja, detectando anomalias, incidentes, questões de manutenção. Imagina o nível de automatização e garantindo que as pessoas que estão no processo vão olhar a câmera correta. Ou seja, vai continuar tendo a necessidade de intervenção, mas o nível de efetividade é muito maior. Sim, então muda toda aquela dinâmica do centro de monitoramento, muda e ele fica mais eficiente, né? Com certeza. Novamente, né, uma ferramenta que se tornou estática, agora eu coloco uma ferramenta que é totalmente dinâmica. Ela me ajuda em algo que eu, como ser humano, não consigo, né, dar conta naquele momento. Não, porque 2.000 câmeras, realmente, eu só fico imaginando uma rodovia. Uma rodovia com 2.000 câmeras na minha frente, assim, para monitorar, eu ficaria maluco, só de pensar. Uma rodovia. Agora, quando a gente olha todo esse mundo de IA, né, dois temas, eles saltaram em relevância, né? A governança, que ela sempre esteve aí, ela vai ganhando fôlego de acordo com cada tendência, e cibersegurança por questões óbvias, né? Daí, Diego, como que a Dell tem apoiado o cliente, principalmente quando a gente fala de segurança, né? Porque você
quando você fala dos projetos de IA, você sempre faz questão de trazer a palavra, o dado tem que estar seguro, né? Então você traz todo o arcabouço, mas a palavra segurança ali está sempre presente. Como que vocês ajudam o cliente nisso? E daí, no caso da Motiva, como que vocês lidam com a questão da governança? Porque eu vejo que um dos desafios que as empresas enfrentam normalmente é o uso de IA que está fora da política, por exemplo. Então vamos começar com o Diego falando de cyber e você entra com a governança. Vamos lá. De fato, você está correto. Toda vez que eu falo de qualquer tipo de solução, no final o dado tem que estar protegido. Isso é o grande ativo que as companhias possuem. Então faz parte da nossa oferta sempre posicionar isso, porque a gente tem um portfólio que cobre os mais diferentes aspectos, os devices até a nuvem, passando pelo data center, a borda, a gente tem um portfólio para cobrir isso tudo. Mas de nada adianta você ter a melhor ferramenta do mercado que nós temos se você não tiver as pessoas capacitadas, preparadas e treinadas para gerenciar e deixar os dados seguros. O usuário é uma área de vulnerabilidade. Como é que eu faço a capacitação? Então, toda vez que a gente fala de solução de segurança, envolve capacitação de pessoas também, porque isso é fundamental. E daí entra no assunto governança. Governança é capacitação também. Exato. A gente precisa orientar o tempo todo e criar regras e normas. Porque realmente usar a IA que não está em compliance com tudo isso na empresa traz um risco. Então, foram vários papos, né? Vamos lá, a gente faz vários eventos, explica o porquê e explica que a IA não é apenas para a gente ir ali e ter uma facilidade de uma busca, de uma informação. É não exportar também uma informação confidencial ou algo assim e normatizar isso. Então, é bem importante que as pessoas que estão capacitadas a usar IA tenham total noção de quanto é importante a proteção do dado também na IA. E é impressionante, né? Como entra onda, sai onda, a gente sempre volta no usuário e vê o quão é importante essas políticas de treinamento, a conscientização e de forma constante, né? Não ter o dia da segurança uma vez por ano e nunca mais falar no assunto, você ter essa recorrência ali na comunicação da empresa o tempo todo, a hora com treinamento, a hora com uma comunicação mais simples, mas ter essa recorrência, né? Tanto para segurança, para governança. E aí, para a gente finalizar nosso papo, que passa rapidinho aqui o tempo, eu queria dividir com vocês a opinião sobre futuro de trabalho, porque é o seguinte, eu vi uma pesquisa da Michael Page, ela mostrou o seguinte, 54% dos profissionais de TI no Brasil entendem que a IA vai realmente impactar os planos profissionais, ou seja, profissionais de TI, tá? Mas 74% deles não enxergam a tecnologia como risco, que eu achei bastante curioso, porque quando a gente olha para a maioria, as pessoas meio que temem a IA, encaram até como concorrência. No caso de TI, 54% já entendeu que vai acontecer realmente uma mudança, mas a maioria ali, 74%, não tem medo. Se vocês pudessem dar dicas para lideranças que temem, lideranças e pessoas que temem como aplicar a IA ou ainda não conseguem mensurar o impacto disso, falando do profissional agora, tá? Tirando a questão do corporativo ou da produtividade, pensando na pessoa, no profissional, seja ele de TI, de qualquer área. Que dica vocês dariam? Eu confesso que esse tipo de questionamento eu tive pessoalmente quando se começou a falar AI vai mudar, e assim, pô, AI não é novo, a gente já fala de AI há muito tempo. Sim. Aí eu fui entender os large language models, por que ele estava falando. Porque no passado, o que acontecia? AI é antigo e a gente já tem soluções de AI no mercado há muito tempo. Só que para você poder extrair isso, valor de uma solução de AI, você precisava de um engenheiro de dados. Você precisava ter uma estrutura toda. Hoje você conversa em linguagem natural e obtém valor. Isso então torna uma ferramenta muito poderosa, mas acessível a todos. Então qual é a minha dica? Use, tente, experimente e não se restringe às aplicações de usar a AI como se fosse o novo Google. É muito além. Então acho que assim a curiosidade desenvolve o teu conhecimento. O teu conhecimento, ou seja, eu li um livro muito interessante, acho que a gente já conversou sobre esse livro, chama Cointelligence, do Ethan Mollick, que ele fala exatamente disso, é um fluxo, ou seja, a curiosidade começa no indivíduo, você aprende, daí você aprende e começa a usar isso para o trabalho. Usando isso para o seu trabalho, você consegue pensar em usar como usar no trabalho mais estendido, na companhia, e aí sim discutir um aspecto mais macro, ou seja, mas você vai evoluindo no processo. Então, não usar
Aí eu acredito que é risco de verdade. Não usar é um risco. E essa questão da curiosidade, né, Diego, que você trouxe, ela é fundamental e a gente sempre fala que quando você começa a automatizar processos, tudo, a capacidade de criar e a imaginação, ela vai ser o grande diferencial nosso, né? E eu acho que o grande risco ali, quando a gente fala aí dos 74% com receio, eu acho que o receio é não usar. Porque realmente o que o Diego falou, a gente precisa usar, entender, praticar e usá-la positivamente. Naquilo que a gente se limita, ela pode ajudar. Então não usar como um novo buscador realmente, mas explorar cada vez mais, né? Fazer ela te ajudar a pensar. É lógico que as ideias são suas, o ser humano sempre vai estar ali por trás, mas ela pode ajudar você a sair do outro lado com muito mais velocidade de um problema, de alguma coisa assim. E realmente, né? Subir degrau em degrau, daqui a pouco você está entendendo mais daquilo do que... Né? E vamos... Vira praticamente um assistente, hoje, né? num dos painéis que eu assisti, no Inclusive in Tech, que é o espaço que a gente tem aqui, tinha um aluno da Intel falando da questão. Realmente a AI tinha todo o conteúdo que eu precisava, só que quem ia lá e fazia ação era eu. Eu fui lá e fiz. Então, ou seja, ele buscou o conhecimento que ele precisava e trouxe isso junto com a atitude dele e transformou isso em resultado. E é isso que a gente tem que imbuir na mente das pessoas, né? Principalmente quando a gente fala de aplicação no trabalho, né? O conhecimento está lá, tá bom, mas o que você faz com esse conhecimento? Então você usar sua criticidade, sua criatividade para fazer as perguntas certas, gerar uns prompts legais ali para... Mas olha a nuance do que eu comentei. Nós estamos falando de um aluno do 3º ano de formação. Ele ensinando profissionais maduros a como, ou seja, enxergar isso. Ou seja, lá tem o conhecimento, tem. Só que quem faz a ação sou eu e eu montei um plano em cima desse conhecimento e entreguei o resultado que eu precisava. Mas a gente precisa de mais escolas assim. Inclusive, a gente tem um episódio que a gente fala sobre educação, nessa série do Innovation by Dell, e a gente comenta muito essa necessidade até do professor mudar a visão dele em sala de aula, ser um facilitador, ensinar o aluno a usar essas ferramentas a favor mesmo, que é o que esse menino ensinou hoje para um monte de executivo, né? É isso aí. E eu acho que realmente o futuro é esse, o que o menino falou. Gente, eu preciso dali extrair o melhor. E dali quem executa sou eu. Então, é isso aí. É uma ferramenta poderosíssima. O poder de transformação. E a gente está apenas no começo da jornada. Isso é sempre importante frisar, né, Diego? Apenas o começo. Eu acho que a gente está, quando a gente fizer uma analogia nas últimas grandes transformações que tiveram, ou seja, a internet, que todo mundo falou que as lojas físicas iam acabar, a gente viu que no final o online agregou, estendeu e mudou a dinâmica, ou seja, ficou melhor a oferta. E depois o mundo dos apps, também a transformação que ele causou. Eu acho que a gente está naquele momento que descobriu, tem os apps, mas ninguém inventou o aplicativo que revolucionou a hotelaria, que revolucionou o transporte, então acho que isso ainda está por vir e a transformação realmente, o potencial é muito grande. E essa vai ser a mágica do negócio de fato e não o pozinho que as pessoas ficam imaginando. Diego, Marcos, adorei a conversa, obrigado de novo pelo tempo de vocês, pela agenda aqui. Obrigado, Vitor. Obrigado, Diego. Obrigado a vocês. Sempre um prazer falar com vocês. Eu sou o Vitor Cavalcante, esse foi mais um Innovation by Dell. A gente vai se falando. Até a próxima. Obrigado.